da Silva e segundo apelante Lucas Ferreira Araújo. Advogadas sustentantes pela primeira apelante, doutora Tainara Caetano do Carmo e doutora Naldaiane Costa da Silva. E pelo segundo apelante, doutor Daniel Kenji Sano. Não encontrei nenhum dos três, presidente. Nenhum deles. Pois bem, desembargador Gustavo, Sua Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O voto é extenso, eu vou buscar ser o mais sintético possível. Trata-se de uma apelação em que Lucas e Edneia eles foram condenados por tráfico de drogas. A abordagem se deu em decorrência de, após visualizarem a polícia, eles terem fugido, o que levantou fundadas suspeitas por parte da força policial, dos policiais, e eles fizeram a abordagem. Já para iniciar, como há um dado concreto, no caso a fuga, a ação deles está em conformidade com a orientação do STJ. Eu trago aqui um julgado do ministro Rogério Schietti, no sentido de que ele admite a possibilidade, o STJ admite a possibilidade de que a fuga como um dado concreto que justifica a abordagem por parte da polícia, mas ele sem descuidar de que é necessário também você, sem descuidar, que não pode ignorar a possibilidade que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a atuação policial, o que a gente não observou no caso inteiro. A situação narrada nos autos que os apelantes teriam corrido repentinamente ao avistar a guarnição policial. Teriam corrido e ao avistar, né? Então, fuga. E o que foi encontrado? O que nós observamos com relação às provas produzidas? O relato judicial do policial militar que participou da abordagem dos réus foi harmônico e linear, com o relato realizado na fase de inquérito, preenchendo os critérios de consistência, verossimilhança e plausibilidade. O voto, ele destaca uma série de inconsistências e de versões em relação à vítima, em relação aos dois apelantes, da forma como eles descreveram os fatos na delegacia e a forma como eles descreveram os fatos em juízo, tá? Então, eu tenho aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 páginas mais ou menos, em que eu destaco as contradições que eu observei nos depoimentos, que nós observamos. Vou destacar aqui algumas delas. Por exemplo, na delegacia, a acusada disse que foram abordados inicialmente por policiais à paisana. Somente posteriormente chegaram os fardados. Em juízo, diz que foram abordados por policiais que já chegaram de uma viatura, os quais, sem trocar uma palavra com os acusados, determinados que eles entrassem na viatura. Nada mencionou sobre a abordagem inicial dos policiais à paisana. Contradição do minuto. Ora diz que o acusado lhe pediu, no caso, o apelante Lucas, né? A senhora Edneia diz que ora o acusado lhe pediu para esconder a droga, ora atribuindo a si mesmo a iniciativa de pegar e esconder a substância. Então, são situações que observam que as versões dela vão mudando ao longo dos depoimentos. Ela, Edneia, também se contradiz em juízo em relação à pessoa que teria entregado a droga aos policiais. O momento da entrega da droga também destoa nos depoimentos, e que foi mencionado no juízo após, com relação a se ela teria escondido ou não a droga nas roupas íntimas. Ela só se recordou, só mencionou essa questão após ser alertada pela juíza dessa circunstância que ela teria relatado anteriormente. Com relação ao acusado Lucas, ele disse que a droga era para uso próprio, e ele falou que adquiriu a droga, no caso a cocaína,
40 gramas de cocaína que ele pagou com R$ 800, que ele havia saído há pouco tempo da cadeia, havia trabalhado lá, ele tinha esse dinheiro. E o interessante é que pouco tempo antes ele também teria relatado que teria comprado mais R$ 700 de droga. Mas ele fala que o salário dele assim, seriam quantias incompatíveis para quem deixou o presídio e tudo. Alertar pela magistrada sobre a versão distoante apresentada pela Edneia, porque ele apresentou uma versão, ela apresenta outra. Aí ele volta atrás e diz que viu o policial pegando saquinhos com drogas e colocando em cima da viatura e tal. Ele nega que seja traficante, mas as provas que foram reunidas dizem o contrário. Tem várias inconsistências que eu narro aqui, que eu descrevo, e as significativas inconsistências constatadas nas declarações prestadas por ambos os apelantes apontam para uma tentativa de falsear a realidade dos fatos, enquanto que o depoimento do policial militar Douglas, inquirido em juízo, é um relato linear da declaração da mesma forma como prestado no inquérito. Transcrevo aqui o depoimento dele na delegacia e também como ele depôs em juízo. E que ele fala que ao visualizarem, eles correram, fizeram abordagem, a busca pessoal realizada, quando foram encontradas 8 porções de um pó branco, com o acusado, com o denunciado. Com a denunciada, foi encontrada uma porção maior no bolso de sua jaqueta. Que, indagado sobre a procedência da droga, segundo o policial ouvido, os acusados disseram que estavam esperando uma pessoa que ia adquirir a substância entorpecente, porém essa pessoa não chegou. Se deslocaram até a residência dos acusados, mas nada foi encontrado. E que a abordagem só foi realizada em razão deles terem corrido ao avistar a viatura. Confirma a versão de que eles estavam no local para vender a substância, segundo o policial. O segundo, policial ouvido em juízo, o Luciano Siqueira, ele não se recorda dos fatos. Contudo, ele foi ouvido na delegacia e narra uma situação semelhante ao do policial ouvido em juízo. E os relatos de ambos, prestados na fase do inquérito, não divergem do relato do policial Douglas Charles da Silva, ouvido em juízo. Não há contradição, eles são lineares e harmônicos. Não há dúvida quanto à materialidade e autoria. Eles foram flagrados com drogas em uma busca pessoal, justificada pela fuga ao avistarem a polícia. Com relação ao pedido de desclassificação de usuário, a própria Edneia, apelante, ela fala que não faz uso de drogas. Então não faz sentido você desclassificar para uso para alguém que foi flagrado usando drogas, se ela não faz uso de drogas. E com relação ao outro apelante, o Lucas, apesar de ser declarado usuário, convém destacar que foram apreendidas 48 porções de cocaína com o mesmo. E ele disse que era para consumir aí em 5 dias, mas era uma quantidade que eu entendo relevante. Mesmo não sendo uma quantidade exorbitante, né, a droga foi apreendida de forma fracionada. Não é comum nos casos de posse para consumo próprio. A versão dos acusados, eu entendi que ela não é verossímil. E versão desacreditada, tá? E um destaque que eu coloco no voto é que não há como acreditar que em apenas 5 dias o apelante teria despendido a quantia de R$ 1.300 em drogas para consumo próprio, sendo que tinha acabado em razão de trabalho realizado dentro da prisão, né? Eu não acreditei nessa versão. Com relação ao favorecimento real, tem uma tese de que a Edneia ela teria escondido a droga apenas para poder ajudar ali o acusado naquele momento. Mas eu estou desacolhendo essa tese. Por qual razão? Porque
porque não se trata de mero auxílio aqui no caso. Eles estavam no local aguardando um comprador para passar drogas. Ela foi abordada com uma quantidade e ele com outra quantidade. Nós não observamos aqui, porque ela alega que no momento ela não estava com droga nenhuma no momento da abordagem, mas que depois que eles foram abordados, ou estava sendo abordados, ele passou para ela esconder, mas seria apenas um auxílio. Eu não verifiquei essa situação. E que bom, com relação à dosimetria, deixa eu ver se houve alguma alteração. Proibição de informar, diminuição de fundamentação, quanto mais a diminuição foi fundamentada na quantidade de drogas. Ela tem uma questão seguinte, ela era reincidente, mas esse fato não foi considerado pelo juiz. Então não é possível na revisão da dosimetria eu considerá-la como... Ela não era reincidente, ele considerou favoráveis, contudo ela possuía condenação definitiva pelo mesmo crime. O juiz não considerou isso, eu não posso considerar para agravar a pena dela. Aí foi desconsiderada aqui essa atenuante. Ela teve um aumento de metade, considerando a quantidade e a qualidade da droga que foi apreendida. E fração máxima de 2/3 com diminuição. E a quantidade de drogas foi utilizada também para redimensionar a pena com relação à aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico de privilegiado, né? Uma vez que substâncias de natureza e droga apreendidas podem ser usadas como fundamentação para a escolha do patamar de diminuição. Já foi beneficiado anteriormente, mantém ignorante, impõe-se afastar o pleito defensivo de participação. Ela alega também, ela pede que seja reconhecida a participação de menor importância, mas estou afastando, porque ela tinha pleno domínio sobre a droga encontrada em sua posse, sem causas, portanto, sem causas modificadoras, a pena de Edneia fica definitiva em 2 anos e 6 meses e 250 dias multas, mantendo o regime aberto. Foram 2 substituições também. Foi substituída por 2 restritivas de direitos. Não dá para substituir por uma única pena de pecuniária, conforme destacado em julgamento agora há pouco, porque senão se transformaria em pena única. Então são 2 restritivas, sendo que apenas uma é pecuniária. Altera a pena substitutiva. E uma das penas eu substituí por pecuniária, mas não as 2. Com relação ao Lucas, ele é reincidente, eu mantive a pena e o regime, no caso, fechado pelo reincidente. Ele pegou 5 anos, 10 meses de reclusão. Com relação à justiça gratuita, deixou para o juiz de execução, de forma que eu estou, após esse longa exposição, acolhendo o parecer do Ministério Público, conhecendo ou negando provimento aos recursos e de ofício alterando uma pena de prestação de serviço à comunidade em relação à apelante Edneia para pecuniária. É como voto. Desembargadora Sandra. Obrigada, presidente. Bom, inicialmente eu entendo que eu acompanho o voto do relator, né? A arguição de nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas em desrespeito à norma legal, não prospera, conforme dito pelo relator. Os apelantes empreenderam fuga assim que viram a polícia, então aí está justificada aí essa abordagem, né? Com relação à questão da absolvição ou desclassificação, eu também concordo, os depoimentos tanto da apelante quanto do apelante Lucas foram muito discrepantes, né? Na fase
na fase judicial e com relação à fase inquisitorial. Até mesmo na fase judicial, a recorrente Edneia, ela se contradiz também. Então, eu entendo que está bastante provado, não é caso de desclassificação, conforme ponderou o nobre relator, a pena está conforme, foi substituída uma pena restritiva de direitos, foram 2 penas, né, que foram colocadas ali pelo juiz, e foi substituída, então, uma pena de prestação de serviços à comunidade para modalidade pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo para apelante, com relação ao sentenciado Lucas, não houve reparos aí com relação à sentença, e eu entendo que é caso de acompanhar o voto do relator. Desembargador Sival. Em relação à Arilé, cabe ao MPP, né? É o microfone. Porque ela tem antecedentes. É porque o juiz não cabe a NPP em relação a ela, porque ela tem antecedentes. Só que não foi observado no momento da dosimetria. E aí não cabe ao NPP. Mas tem o registro na certidão dela. Eu não tenho como devolver isso para o Ministério Público, porque ele vai falar assim, ela tem Tá certo. antecedentes. Com relação à justa causa aqui, é uma situação complicada, porque ela mesmo ficou apavorada e passou um passou droga para o outro, e realmente a justa causa aqui é crível a versão dos policiais. Com relação, com relação à confissão, ele não confessa? Ele fala que ele é usuário, que a droga estava com ele, mas ele é usuário. Mas eu acho que ele admite menor quantidade. Não aplicável à Confissão? confissão na segunda fase? Reduzir essa pena? Em relação ao Lucas, primeira fase, os vetores judiciais foram considerados em sua totalidade neutros ou favoráveis, e a basilar foi fixada em 5 anos. Na segunda fase, corretamente, a reincidência, ensejando um aumento de 1/6. E na terceira fase, afastando a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, ficou em 5 anos e 10 meses. O juiz não considerou, e eu também não estou considerando a confissão, porque o que ele admite é o fato de ser usuário e não de ter praticado o crime de tráfico de drogas. Não é nem qualificado e nem nenhuma das modalidades de confissão. Por isso aqui nós não estamos aplicando, apesar de não ter justificado aqui no voto. Mas ele confessou que estava com a droga. E essa é outra pergunta. Não está caracterizada a situação de usuário? Não estava com instrumentos do crime, de apetrechos de traficância, não estava com... Desembargador, ele estava com, se não me engano, 48 porções de droga separadas individualmente. Mas e se ele comprou isso para o uso? 48 porções de cocaína. Assim, o que a gente tem entendido 2 meses. aqui, 2 meses. pegou uma promoção. Mas a situação dele não demonstrava que ele tinha dinheiro para comprar assim, não. Pelo menos ficou narrado aqui no voto dessa forma. Veja bem o que é a confissão, né? Veja bem. Nós temos certeza de que ele não era traficante dessa droga? E aí eu falo, veja bem, ele confessou o fato. Se é o uso, se é
Isso é um dado, é uma avaliação técnica que os juízes são remunerados para realizar. Se tivesse aqui a Petrecha, eu não estaria discutindo isso. Ele confessou que estava com a droga. E falou, olha, eu sou usuário. Aí nós estamos aqui, tanto afastando a confissão como atenuante, como afastando não ser uso por juízo de valor. A importância de a gente avaliar que essa confissão qualificada. Não, confissão é admissão do fato em relação ao que ele está realizando. A qualificação jurídica, se é isso ou se é aquilo, nós somos remunerados para fazer isso. É nosso papel. Aí só vale se confessar que é para traficar. Mas nesse caso aqui, nós podemos afirmar, nós temos certeza que ele estava traficando, que essa droga seria destinada ao tráfico? Não teremos nunca. Aqui Está nas nossas cabeças, nas nossas interpretações. Ele afirmou que era usuário e disse, inclusive constou no voto, que ele consumiria toda a droga apreendida em 5 dias. Versão inverossímil, considerando a natureza da droga. Além disso, rememora-se que Lucas declarou que, na época dos fatos, percebia mensalmente o valor de R$ 700, trabalhando junto com sua avó, confeccionando roupas, dos quais 600 eram destinados ao pagamento da pensão alimentícia dos filhos, mostrando-se descabida a possibilidade de ter despendido a quantia de R$ 800 para comprar drogas para uso próprio. Isso aí foi um fundamento também. É plausível, mas não é conclusivo. É plausível. Eu posso defender isso, mas eu também posso defender, olha, ele está tão afetado pela substância tóxica que ele é capaz de... Eu vou divergir. Com relação à confissão. Eu vou manter. Então, não, Eu mantenho. Eu vou... A devida vênia, claro. Sem dúvida. Eu vou divergir. Eu vou ficar com vista, melhor dizendo. Não vou fazer juízo aqui dessa maneira, não. Vou ficar com vista. Vou ver se é caso de uso e se é caso de confissão. Muito bem. É o 26, né? Então, após votos do relator e da revisora... Tá? Vista ao desembargador Silvão. Mas a confissão não é a confissão que praticou o fato. Qual que é o fato? Confessar e praticar o fato. Qual é o fato? Tráfico. Não, o fato é estar com substância entorpecente. Esse é o fato. A qualificação jurídica aí já é um juízo de valor. O tipo não é, ele foi denunciado por tráfico. Ele não foi denunciado por uso. Foi denunciado por tráfico. Não foi posto para uso. Aí a confissão tem que ser para isso. Eu não vou pedir a opinião do perito em interpretação aqui, porque ele é melhor... mas... vamos. Só isso. Vamos lá, número 28, ficou anotado, né? Com vista ao desembargador Cifal. Apelação Criminal de Goiânia, número 5377249.44. Sou o relator. Compõe a turma os desembargadores Wilde e Gustavo. Apelante o Anderson da Silva Franca. Advogado sustentante, isso. Dr. Lucas Sintra Oliveira. Dr. Lucas. Não está na sala. Tudo bem. O 28 é uma apelação por condenação na Lei Maria da Penha, artigo 24A,
ao cumprimento de 4 anos e 4 meses e 20 dias de detenção, regime aberto com reparação de danos. E, no apelo, postula a aplicação da fração de 1/6 na vetorial negativada. Muito bem, aqui consta que foi esta condenação, ele foi também imposta a reparação por danos morais no importe de 1.412, e Pensa mais. ao avaliar a aplicação da pena, é a única questão que ele impugna, né, ele pede que seja aplicada a fração de 1/6 na vetorial negativada, né. Aqui foi negativada, se refere às circunstâncias do fato, é a única na primeira fase. E, resumindo o que está na vetorial, compreendo que ele, segundo a sentença, ele teria, as circunstâncias teriam extrapolado os limites do tipo penal, porque o delito foi praticado em estado de embriaguez, que empresta maior probabilidade à sua conduta e justifica o recrudescimento basilar. Tá? E ela foi elevada de 3 meses para 5 meses e 18 dias de detenção. O que eu estou fazendo, na realidade, é uma intervenção neste primeiro momento de fixação da pena, nessa primeira etapa, neutralizando esta modular, porque compreendo que a ilustre colega ele considerou as circunstâncias do fato desfavoráveis, embora em realidade o fundamento ele estaria a consagrar um estado anímico do agente precedente ao fato, que seria ele se embriagar para o fim de praticar o fato, né? Então foi a partir disso que houve o agravamento, uma espécie de acto libere em causa, né? Que por isso mesmo eu estou negativando, aliás, neutralizando. E assim, lá a pena base ficou em 5 meses e 18 dias, e eu estou utilizando como fração dentre aquelas, eu estou modificando o vetor, né, essa que é a realidade, eu estou modificando o vetor utilizado pelo colega, porque é uma pena que sai de 3 meses e ela é lançada para 5 meses e 18 dias, ela quase dobrou. Ela usou quase o dobro na presença de uma vetorial negativa apenas. Eu estou utilizando, fiz um pequeno estudo aqui do ponto de vista das hipóteses que estão disponíveis aí para esse procedimento com o que eu não concordo absolutamente, que eu chamo de majorização das vetoriais e das agravantes e atenuantes, né? E que nós temos 4 opções. Nós temos 1/6 da pena mínima, 1/8, que é a opção que eu adoto neste caso, 1/9, se for caso de imputação de tráfico de drogas ou os crimes da lei de drogas. E existe também uma outra hipótese, que é 1/8 do intervalo entre os marcos, né, mínimo e máximo, para estabelecer a pena base. Como não existe uma obrigatoriedade do uso de nenhum deles, são apenas diretivas, né, eu tenho lançado mão daquele que traz menos ônus, menos prejuízo à situação do acusado,
né? Tem 1/6 do mínimo, 1/8 do mínimo. E 1/8 entre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena. Eu fico com 1/8 do mínimo, porque são 8 as vetoriais, e por isso mesmo eu estou fazendo uma retração da pena de 5 meses e 18 dias para 3 meses e 11 dias. Na segunda fase tem a atenuante da confissão. Isso faria com que a pena reduzisse aquém do mínimo, mas nós estamos diante de um óbice na súmula 231 do STJ e no tema 158 do Supremo Tribunal Federal, né? E então ela é mantida no mínimo, que são os 3 meses, né? Pena essa que eu torno definitiva e que é substituída pela suspensão condicional da execução da pena, pelo sursis penal, né? Facultando ao apelante fazer a opção, né, pelo cumprimento dos 3 meses ou então pelos 2 anos da suspensão da execução da pena, que é o prazo mínimo, e de acordo com as condições que devem ser estabelecidas na execução. De maneira que, em resumo, eu estou conhecendo do apelo e dando-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante. É assim que estou votando. Estou votando com o relator, mas eu só quero fazer um esclarecimento, uma anotação bem rápida. A questão aqui, o magistrado fixa em 1/8 entre os intervalos. O desembargador Adriano está fixando, mudando em 1/8 a partir do mínimo. Ponto. Esta é a diferença. Não há um equívoco do magistrado. O magistrado utilizou-se apenas de um critério que é amplamente aceito, inclusive, pelos tribunais superiores. Mas normalmente, como eu gosto de preservar muito o raciocínio de cada um, eu até não mudaria. Mas como a mudança está sendo feita para beneficiar, eu vou votar com o desembargador Adriano com essa ressalva de que, se eu fosse na situação de relator e estivesse dentro do parâmetro normal, eu não mexeria na decisão do magistrado. Mas voto com Vossa Excelência. Desembargador Gustavo. Acompanho. Então, unanimidade de votos. Apelo conhecido e provido para redimensionar a pena. É o número 30 agora, né? Pelo criminal de Goianira, auto 5617540.52, relatora desembargadora Sandra, compõe a turma julgadora, desembargador Gustavo e o desembargador Sival. Apelante Douglas Kraus Ribeiro. Advogado sustentante, doutor Roberto Luiz da Cruz. Doutor Roberto está na sala. Está na sala. Doutor Roberto. Só tem que abrir a câmera. Boa noite, doutor Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, excelências. Eu acho que não vai ser necessário Estão me ouvindo? a sustentação. Sim, doutor Roberto. Agora, se tá Sua bom. Excelência puder fazer a gentileza de abrir a câmera para que possamos visualizá-lo. Sim, muito obrigado, doutor. Uma falha minha mesmo. Não, sem problema. A eminente relatora apresenta uma proposição de voto que atende à pretensão do apelante. Vamos ouvi-la e, se Vossa Excelência não concordar, aí eu lhe passo a palavra, tá certo? Certo, excelência. Obrigado. Bem, desembargadora. Obrigado, presidente. Trato o presente caso, né, de uma apelação interposta por Douglas Kraus Ribeiro contra a sentença que o condenou nas penas do artigo 306 da Lei 9.503/97, que seria conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade definitiva de 9 meses e 10 dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias multa e da suspensão do direito de dirigir por 9 meses. Na oportunidade, a sanção corpórea não foi substituída por restritivas de direitos nem suspensa em razão da reincidência do réu. A defesa interpôs apelação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da pena mínima legal para o crime de embriaguez ao volante, além de afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir. Bom, analisando o que consta aqui nos autos, eu constato que, de fato, a razão assiste à defesa no tocante ao pleito absolutório, considerando a existência de dúvidas aí razoáveis acerca da própria materialidade do crime. As testemunhas ouvidas em juízo, os policiais Ednilson Lopes da Silva e Richard Domingues Bercó Ferreira de Jesus, narraram que viram o réu conduzindo o veículo e depois estacionando em uma distribuidora de bebidas. Ao seu turno, as testemunhas Jennifer Cristiane Coimbra, Colman Machado e Geise Alves Alcântara, em juízo, narraram que o acusado foi abordado na distribuidora e não antes, onde ocorreu a busca pessoal. Na oportunidade, informaram que os policiais agrediram Douglas com tapas. Nesse contexto, ponderando sobre as narrativas testemunhais colhidas nos autos, não se mostra cristalina a conduta do apelante de dirigir o veículo embriagado, porquanto, embora constatada a embriaguez mediante exame clínico, não foi feito o exame de alcoolemia, né? Não se comprovou que ele conduziu o veículo automotor nesse estado de alteração, ou seja, sob a influência de álcool. Na verdade, os policiais militares apenas informaram terem visto Douglas conduzindo o veículo e parando na distribuidora, sem apontarem qualquer conduta ou manobra realizada por ele capaz de lhes infundir a suspeita de embriaguez ao volante. Como bem apontado pelo policial Ednilson, após verem o acusado estacionando na distribuidora, ainda aguardaram um tempo para que outras viaturas chegassem para a abordagem, tempo este em que Douglas poderia ter ingerido bebida alcoólica, o que justificaria as impressões apontadas pelo médico no laudo pericial. Então, houve um tempo que eles viram ele dirigindo e depois parou na distribuidora, até eles chegarem na distribuidora de bebidas, houve um tempo que a gente não pode concluir que ele já estava embriagado quando foi visto pelos policiais, até porque passou-se um período de tempo. Ressalte-se, no entanto, que o apelante em juízo negou a autoria dos delitos assim imputados e a própria ingestão de bebida alcoólica, informando que solicitou o exame de alcoolemia no sangue, o que não foi realizado, tendo o médico perito optado pelo simples exame clínico. O juiz sentenciante, no seu ato aí decisório, ele ponderou o seguinte: a prova oral é conflitante relativamente ao fato de que o acusado teria sido visto na condução do veículo pelos policiais militares ou se a abordagem foi feita após o réu ter chegado na distribuidora de bebidas. Ao meu sentir, essa própria ponderação aí do juiz, ela impediria uma solução condenatória aí nesse processo. Então, eu analisando todo esse contexto probatório, eu tenho o seguinte, que não restou comprovada que no momento em que ele estava dirigindo o veículo, ele estivesse embriagado, justamente em decorrência desse tempo que demorou para a polícia chegar até a distribuidora e em decorrência dos depoimentos que foram colhidos em audiência. Então, dessa forma, desacolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, eu conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver Douglas Kraus Ribeiro, nos termos do artigo 386, inciso 5º e 7º do Código de Processo Penal. É assim como voto, presidente. Desembargador Gustavo.
É 306. Acompanho. Desembargador Sival. Bem, doutor Roberto, Sua Excelência conseguiu acompanhar? Sim, senhor, Excelência, consegui. Muito bem, o cliente de Vossa Excelência está absolvido. A decisão unânime da turma julgadora. Apelo conhecido e provido. Tá certo, doutor? Tá certo. Muito obrigado, Excelências. Muito obrigado, Boa doutor. noite, Seja sempre bom trabalho. bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Vamos lá, número 31, apelação criminal de Palmeiras de Goiás. Processo 0037871.17, relator desembargador Wilde, revisor desembargador Gustavo, compõe a turma julgadora, desembargadora Sandra, apelante Walter Pires de Souza, advogado sustentante Dr. Victor Willis Magalhães Martins. Está presente? Está na sala. Doutor Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Excelência. Obrigado. O desembargador relator está com a proposição de voto que talvez atenda à pretensão do cliente Vossa Excelência. Vamos ouvi-lo, tá? Se houver alguma discordância, aí daremos a palavra a Vossa Excelência, tá? Desembargador Wilde. Grato, presidente. Se trata de um apelo de Walter, em virtude dele ter sido condenado no artigo 33 a uma pena de 6 anos e 9 meses. Eu já disponibilizei o voto, eu vou procurar ser mais objetivo. O cidadão se defende da imputação fática, é o primeiro ponto. E na carga acusatória está apenas escrito assim: esclarece a peça informativa que no dia do fato típico, policiais militares em patrulhamento tático especial, precisamente na Geotal, zona rural, neste município, avistaram o denunciado Walter conduzindo veículo motocicleta Honda, município de Paraúna, em atitude suspeita, e ao abordá-lo, os milicianos lhe fizeram uma busca pessoal. Ou seja, não há descrição do que seria atitude suspeita, qual seria atitude suspeita. Ponto. Mas isso não dá ensejo que nós trancássemos, né? Porque, na verdade, posteriormente, fazendo esse levantamento durante a instrução, poder-se-ia fazer, né, aimentácio sem nenhum problema. Mas acontece que aí nós vamos verificar os depoimentos, e nos depoimentos o Leucione, que é um militar que participa, disse que havia denúncias anônimas, notícias anônimas, né? E que realizaram a abordagem, que foi uma coincidência, realizaram a abordagem passando na rodovia, avistaram o acusado parado. Pois muito bem. Por sua vez, o outro colega que participou narrou que estava em patrulhamento na região e avistou o acusado e realizaram a abordagem, e que não havia notícias anônimas, denúncias anônimas. Ponto. Quer dizer, além de não haver narrativa, também não há uma consonância do que seria, né, essa atitude suspeita e a divergência, inclusive, dos dois policiais que fizeram. O cidadão lá, o apelante, ele fala que, na verdade, ele sofreu uma perseguição do Leucione, mas também isso não está provado. Então, de qualquer sorte, né, posteriormente eles foram até a residência do cidadão, já está contaminado, a meu sentir, e não houve também nenhum tipo de autorização, inclusive ele nem morava na residência, a residência pertencia a salvar da memória, um parente dele, sogros, mãe, um trem assim. Resumo, também não tem autorização para entrada. E mesmo que estivesse, a autorização já estaria viciada desde antecedente. Então, desta forma, eu estou desacolhendo o parecer ministerial, conhecendo o apelo e julgando provido para declarar a nulidade das provas obtidas e, consequentemente, absolver o Walter Pires de Souza. É como voto. Desembargador Gustavo. Presidente, obrigado. Eu fiz a revisão, cheguei à mesma conclusão do relator. O relato dos policiais em juízo mostra-se contraditório, havendo dúvidas sobre a motivação da equipe. A autorização para o ingresso não está demonstrada também no imóvel, de forma que eu também observo não presente a justa causa que motivou a diligência e voto no mesmo sentido do relator. Desembargadora Sandra. Eu acompanho, presidente. Bem, conseguiu anotar. Unanimidade de votos, apelo conhecido e provido.
Apelação criminal de Lusiânia, 5594.668.14. Relator, desembargador Sival. Sou o revisor, compõe a turma o desembargador Wilde. Apelante Francisco Ivan Ferreira do Nascimento. Advogados sustentantes, Dr. Ronaldo Esteves de Matos e Dr. Cairo Eurípides de Rezende. Não encontrei nenhum deles. Muito bem, desembargador Sival. Bom, aqui Microfones, por favor. lesão corporal e ameaça. Eu estou desprovindo os apelos, entendendo que o apelante ofendeu a integridade física da companheira e utilizou, portanto, uma conduta de jogar automóvel em direção à vítima. E tem os depoimentos do autor da vítima, que eu transcrevo meu voto. Também não há a prova da materialidade fática, inclusive há indicativo de que a impressão do pneu na perna esquerda, o que até se torna um tanto incompatível com a tese da legítima defesa, de modo que as testemunhas arroladas ou estavam distantes, as versões das testemunhas arroladas pela defesa são contraditórias. As três relatam o mesmo momento dos fatos, que presenciaram o acusado sendo agredido pelas vítimas, que atirou pedras contra o carro dele. Entretanto, cada um delas afirma que foi a única testemunha ocular dos fatos. Então, eu perdo em credibilidade e, em razão disso, eu estou desprovendo recurso. Muito bem. Eu também acompanho Vossa Excelência, desembargador Wilde. Com o relator, presidente. Muito bem, é unanimidade de votos, apelo conhecido e desprovido. Apelação criminal de Goiatuba, 57.299.43.63, relatoria do desembargador Wilde, revisão do desembargador Gustavo, integra a turma a desembargadora Sandra. Apelante Rony Éder Alves de Araújo, advogado Dr. Ismael Luiz Gomes. Não encontrei na sala, não. Realmente não está na sala. Desembargador Wilde. Obrigado. O Rome, ele foi denunciado e 129, parágrafo 13, 147, 147b. Foi prolatada a decisão, condenado a 129, parágrafo 3º, parágrafo 13, aliás, indenização mínima de 1.500. Foi absolvido do 147 e o 147b. Ele apela e, nos seus argumentos, fala justamente sobre autoria e materialidade, que na verdade foram demonstrados, né, sobre o crime contraditório à ofendida. Os dois informam que estavam sob efeito de bebida alcoólica e que o mesmo a empurrou sobre a moto, desferiu tapas e o pai dele, o genitor, teria comentado que ele teria empurrado depois dela ter pegado um facão, mas, na verdade, é que a testemunha Nilson comentou que a vítima chegou no quartel, informando que estava machucado, que o acusado agrediu, jogando a moto sobre o solo, seu filho murros na cabeça. E comentou sobre o facão, e apenas o facão foi o pai que disse. Então, a vítima narrou que tinha sido empurrada sobre uma moto, além de sofrer murros na cabeça, que o acusado pegou um facão para acertá-la, porém o pai dele tomou o facão. E a vítima estava com escoriações na cabeça. E aí nós precisamos observar o relato, então havia existência de lesões precisamente que foi corroborada pelo policial militar, pelo relatório médico, presença de escoriação em região dorsal, costal superior, escoriação na mão direita, etc.
tudo consoante a forma e a dinâmica que ela havia narrado. Então, desta forma, né, eu estou mantendo a decisão, concedendo de ofício sursi, né, por um período de 2 anos, determinando ao magistrado, ao da execução penal, que proceda a fixação das condições e a isenção de custas também ao magistrado da execução penal. Então, acolhendo o parecer do Ministério Público, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício concedo sursi, com período de suspensão de 2 anos. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. A dúvida que eu fiquei foi o seguinte, nesse processo. Nós temos o que sustenta a condenação, é o depoimento da vítima e o depoimento de um policial, que chegou após o fato e ela teria descrito a dinâmica da agressão. Não há dúvida de que ela foi empurrada em direção à moto. Todo mundo confirma, tanto o réu quanto a vítima. Contudo, o motivo dela ter sido empurrado é que há uma divergência. O réu tem a seu favor, ele tem a sua versão, diz que ela que teria atacado e ele agiu para se defender. O pai do réu estava presente no momento, em tese. Ele diz que ele é informante. E ele diz que ela teria atacado, ele empurrou para se defender e que ele teria tirado o facão da mão dela. Que ela que estaria com o facão, uma faca. Então, assim, na minha ótica, gerou dúvida com relação a se ele estava agindo, se ele agrediu ou se ele estava se defendendo de uma agressão. E tem lá o laudo de exame que fala que ela caiu sobre a moto, que ela machucou e que ela tem lesões compatíveis com essa queda. Mas eu estou na dúvida e estou votando de forma divergente na revisão com relação ao relator no sentido de absolver o acusado. É como voto. Desembargador Wilde. Eu vou manter o posicionamento porque a situação do depoimento do genitor não é crível. Ele admite em parte, porque ele fica assim, que saiu a vítima, que o acusado empurrou a vítima em uma moto, no momento em que ela caiu, que a vítima levantou com o facão na mão, que o acusado empurrou novamente na moto, que ela caiu com a costela na moto. Então, a forma com que a moça narra, a vítima narra, escoriação na região dorsal, presente escoriação na mão direita, quarto e quinto dedo associado ao edema local, escoriação na mão esquerda, escoriação no pé direito e esquerdo, coincide justamente com o ato, né? E se ela, vejam bem, ela estivesse correndo com o facão para acertar, empurrar, cair, de novo levantar com o facão na mão, esse facão, já que ela teve lesões na mão, né? Na mão, não teria se lesionado, inclusive, com esse facão ou em algum lugar. Então, eu não vejo como admitir, porque a palavra dela, e ela de imediato, ela vai ao quartel, machucada, e fala de imediato para o policial o que aconteceu. Então, por isso eu não fiquei com dúvida, porque a narrativa dela coincide com o laudo e ela de imediato conversa com o policial e o policial repete exatamente o que ela havia dito. Então, eu não vou adotar a versão do pai que diz que teria visto. Eu vou manter o voto. Era uma situação que eles estavam embriagados, os dois, não era isso? Sim, ela admite também, inclusive, que estava embriagado. Ela admite que estava embriagado. Eu continuo com a divergência. Desembargadora Sandra. Eu acompanho o relator. Muito bem, então, por maioria, apelo conhecido, parcialmente provido? Não, desprovido, né? Acolhendo o parecer da Procuradoria, conheço do recurso e nego provimento. Negou provimento. De ofício eu concedo sursi. Era sobre, então é de ofício, né? De ofício sursi. E ficou divergente do desembargador Gustavo, que dava provimento ao apelo e absolvia o apelante. Pronto? 37, autos 57001467. Relator, desembargador Sival.
Primeiro apelante, Daniel Martins Gontijo. Segundo apelante, Ministério Público. Primeiro apelado, Ministério Público. E segundo apelado, Daniel Martins Gontijo. Advogado sustentante, doutor Elinaldo Miranda Cruz. Não encontrei na sala, não. Muito bem. Desembargador Cival, Sua Excelência julgará. Esse voto não veio. Daniel, apropriação teto tributária. Ah! Não, fica adiado. Fica adiado. Vamos lá. Apelação criminal da comarca de Bom Jesus, 5613657.86. Relator desembargador Wilde, revisor desembargador Gustavo. Completa a turma, desembargadora Sandra. Primeiro apelante, Jairo da Silva Leite. Segundo apelante, João Gabriel Borges Nunes. Advogados do primeiro apelante, Dr. Gustavo Antônio Elias Alves Vieira e Dr. Pedro Alves de Carvalho Neto. Advogados sustentantes do segundo apelante, doutora Marcela Amado Caetano e doutor Marcelo Gomes Caetano. Mais cedo o doutor Marcelo Caetano até entrou, mas não está na sala. Não permaneceu, né, na sala. Só tem o doutor Marcelo Ferreira, que é de outro processo agora. Ah, muito bem. Desembargador Wilde. Senhor presidente, trata-se de um apelo criminal. O Ministério Público ofertou denúncia em face do Jairo e do João, artigo 33, 35 e 40 da Lei 11.343. Processualizada a situação, foram absolvidos no 35, condenado o Jairo no 33 com 40, e o João no 33 com 40, com penas distintas. Houveram, então, recurso apelatório. Passo à análise. Eu estou entendendo pela absolvição, porque, para mim, houve dúvida quanto à entrada em domicílio. Sobre o crime contraditório, o órgão acusatório, ao meu sentir, não demonstrou, com certeza, segurança, legalidade e regularidade da abordagem. Os policiais militares em juízo não esclareceram a justa causa para a abordagem pessoal e a entrada no domicílio. E na colheita de depoimentos, na audiência, o Cleiton disse que era uma boca de fumo, o pessoal do inteligente já estava monitorado, iniciaram o patrulhamento. Havia alguma movimentação estranha no local quando avistaram algumas pessoas, quando viram a presença das viaturas, saíram correndo, entraram dentro da casa. Mas, aqui, né, que acredito que havia de 6, 7 pessoas, que quando adentraram na residência, eles saíram correndo de um deles e jogou sacola no quintal. Isso seriam as versões, mas não há um indicativo exato de quem seriam essas pessoas, de quem jogou. Eu resumo, eu vou transcrevendo aqui os depoimentos, bateu minha dúvida, né? E que, vejam bem, seriam 3 viaturas, aí no outro momento, né, falavam que havia 3 pessoas do lado de fora, já mudou o número de pessoas. E aqui o Gabriel, também, que a residência na sua escala não era monitorada em outros dias, que, salvo engano, a sacola foi jogada no momento em que eles se dispersaram. Então, na realidade, os documentos não trazem exatamente com convicção como é que foi a dinâmica. Apesar de que, né, a ideia que se deu na decisão é de que os policiais militares participaram apreendendo drogas, em virtude de notícias anônimas, tráfico por 3 indivíduos de Uberlândia, e que identificaram o local de patrulhamento e que com boca de fumo, e que, quando visualizaram a viatura, saíram correndo e 3 adentraram uma residência. Visualizaram um deles jogando. Então, quer dizer, esse um deles jogando. E desta forma, essa é a resumo da situação. O voto é grande, eu disponibilizei para os pares, então, com essa dúvida que eu fiquei, eu estou votando pela absolvição. Desembargador Gustavo.
Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e, de fato, se discute a nulidade das provas e o relator chegou à conclusão de que o caso é de absolvição e o ingresso em domicílio, a justa causa não está evidente, de forma que eu não tenho dúvida em acompanhar o relator. Só para efeito de anotação aqui, também desculpa, Sandro. Eu estou desacolhendo o parecer ministerial, conhecendo os apelos, né, para julgá-los providos, para declarar a nulidade das provas e, consequentemente, absolver a todos, logo que com extensão ao que não recorreu. Os demais. Muito bem. Desembargadora Sandra? Acompanho. Muito bem, anotou? Então, pelo conhecido e provido, né? Unânime. Vamos lá para a pauta de adiados, já no número 9. Habeas corpus criminal de Inhumas. Relatoria do desembargador Sival, auto 5018617.23. Paciente Worley Pereira Toledo. Petrante Dr. Allan Kardec Cabral Júnior e Dr. Rogério Pereira Leal. Na sessão presencial da semana passada, foi suspenso o julgamento após sustentação oral do Dr. Allan Kardec e autos com vista ao eminente relator. Pretensão de trancamento. Microfones, né? Habeas corpus com pretensão de trancamento de ação penal, entre aspas. Teria sido encontrado com eles celulares quando estavam presos em Inhumas. Acho que Inhumas. Os agentes prisionais teriam punido, entre aspas, com os presos com tortura, celas sem ventilação, sacola na cabeça, rasteiras, também urinaram sobre os detentos. Aponta a tese da licitude das provas, particularmente dos prints de celulares utilizados na denúncia, apontando quebra de cadeia. Eu estou denegando, entendendo que são teses que demandam o exame mais aprofundado e da prova. Também não está evidenciada a nítida atipicidade da conduta, a clara inexistência de indício de autoria e de materialidade delitiva, tampouco a patente presença de causa de extinção da punibilidade. Portanto, inviável a concessão da ordem para encerramento da persecução penal. Como voto? Consulta os colegas. Unânime, portanto, denegada a ordem. Número 10, habeas corpus criminal de Goiânia, auto 5015306.65. Relator, desembargador Sival. Paciente Matheus Rodrigues de Oliveira. Impetrantes, Dr. Allan Hahnemann Ferreira. Eu vou ficar com vista. Vai permanecer com vista. Doutor Allan, boa noite, doutor. Como vai? Boa noite, desembargador. Tudo bem, seja bem-vindo. O eminente relator, ele anuncia que permanecerá com vista dos autos, tá certo? Ok, tranquilo. Um abraço. Tá bom, doutor. Boa noite. Muito grato. Seja sempre bem-vindo. Eu queria falar com ele. Eu não recebi, então não vou. E denegar. Ele está? Está desde cedo, desde 9 horas, esperando. Ele perdeu até os cabelos. Vamos lá. Vamos lá. Número 12, adiados. Habeas corpus criminal de Anápolis. Sou o relator. Paciente Tiago Afonso Ferreira.
Impetrante, doutor Marcelo Ferreira da Silva, que já está presente. E sustentante. Resumo da sessão presencial do dia 13 de fevereiro, julgamento suspenso após sustentação oral com vista ao relator. Aguardam os demais. Mantido o adiamento. Doutor Marcelo Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Excelência, muito obrigado. Muito bem. Nós temos aqui um habeas corpus impetrado em face de decreto que indeferiu, decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, considerada em tese a imputação pela prática de crime de descumprimento de medida protetiva, né? As teses sustentadas são a ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. E, ao final, pleitei a concessão da ordem. Bem, o fato é ocorrido tendo como dia indicado pela autoridade policial no dia 3 de janeiro deste ano. Houve um decreto de prisão preventiva e, em seguida, a negativa de revogação do pedido de prisão preventiva. Muito bem, neste caso, se infere que o paciente desatendeu a determinação judicial e ele foi preso, doutor Marcelo? Não, Excelência. Não, né? Não. Não foi preso ainda. O mandado de prisão está pendente. Então, neste caso, eu adoto sempre uma postura de reserva da jurisdição para que ela tenha uma segurança. E o doutor Marcelo certamente pode testemunhar isso. Eu sempre reservava assim e dizia, olha, traga a pessoa aqui que ele presente com comparecimento perante o juízo, eu revogo a prisão preventiva, né? E eu vou seguir essa linha de compreensão, entendendo que acho que é possível dirigir-se a magistrado ou magistrado de primeiro grau para postular esta revogação e, naturalmente, se for denegada, aí sim, não havendo motivação para a denegação, já que ele se apresenta, aí sim uma nova ordem de habeas corpus. Por isso mesmo eu estou conhecendo da impetração e, no mérito, denegando a ordem. Eu estou votando com o relator. Sim, então, a unanimidade de votos, doutor Marcelo, fica conhecida a ordem e denegada. Tá certo? Obrigado, Excelência. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito boa noite. Número 13. Apelação criminal de Campos Belos, uma divisa do Estado. 13. Auto 5776759.66, relator desembargador Gustavo, revisora desembargadora Sandra, completa a turma desembargador Sival. Apelante Adriano Gonçalves Leão dos Santos, advogado Dr. Valdir Martins Pereira. Decisão do dia 17 de fevereiro de 2025, na sessão virtual. Apelo conhecido e provido em parte. Votou com o relator a desembargadora Sandra. O desembargador Sival ingressou com um pedido de vista, a razão da migração do apelo daquela sessão virtual para a presencial. Desembargador Sival. Senhor presidente, desculpe, antes de passar a palavra Pois para o não. desembargador Sival, eu fiz uma retificação no voto. Ah, pois não. Então é o 13. É o 13. Eu preciso fazer muito bem, essa sim, ressalva antes que ele peça vista. Sim, sim. Vista não, ele já pediu, né? Aham. Antes que ele faça manifestação que pode interferir. O processo, o apelante ele foi acusado de tortura, porque ele teria agredido a vítima para obter a confissão de que ele teria furtado um celular. Agrediu muito a vítima e tudo. Ele alega que foi legítimo, que as agressões, na verdade, ele que teria sido agredido e ele agiu em legítima defesa.
Então ele confessa que agrediu, mas em legítima defesa, para se defender. Tem testemunha nos autos que demonstra que ele agrediu a vítima. Então, com relação a esse fato, a materialidade e a autoria estão demonstrados. Não é caso de desclassificação, só que a princípio eu não tinha reconhecido a confissão. Contudo, observe que no caso concreto, a confissão qualificada está presente, porque ele assume que agrediu, mas ele alega uma excludente, que no caso é legítima defesa. Então, eu estou aplicando aqui a confissão que no voto originário não estava inserido. E uma outra questão é que ele foi condenado também ao pagamento de uma indenização. E o que nós observamos é que o pedido é um fato agora de 2023, é posterior à reforma à alteração no Código de Processo Civil de 2015, não é um pedido certo, então é um pedido de indenização, onde se exige a necessidade de você estabelecer um valor, pedir uma quantia certa e que isso seja discutido durante a instrução. Nada disso aconteceu. A exceção que nós temos, que a jurisprudência entende, não, jurisprudência não, nós temos um tema, é para os fatos envolvendo o gênero, crime contra a mulher, né, violência doméstica contra a mulher. Como não se encaixa na exceção e não preenchido os requisitos, eu excluí também a indenização. E ao final, considerando essa causa de a atenuante da confissão, a pena restou em 3 anos e 20 dias de condenação. É como voto. Bom, ouço inicialmente a desembargadora Sandra, né? A pena anterior foi de 4 anos e 3 meses de reclusão. E ela foi para 3 anos, porque o mínimo é de... Deixa eu pegar aqui a dosimetria. Eu mantive 2 circunstâncias, que foram as consequências e as circunstâncias do fato. Afastei o motivo e aumentei 1/6 de cada uma. Peraí, utilizou o disciplinar de 8 anos, tal, de 2 a 4. Não, ele utilizou a basilar de 1/8. Bom, enfim, eu fiz o cálculo aqui, considerei 2 circunstâncias, diminuí a confissão e resultou 3 anos e 20 dias. É isso. Regime aberto. Então, a unanimidade. Acompanho também essa Perdoe. modificação. Com a modificação. Não, ela já tinha acompanhado lá na virtual. Era semi-aberto, eu alterei para o aberto, porque antes era mais de 4 anos. Então, com os ajustes, né, fica unânime. Pronto, anotado. É o número 14 agora. Apelação criminal desta comarca, auto 0064619.09. De minha relatoria, desembargadora Sandra e também o desembargador Gustavo. Apelante Vicente Lenin de Assis Almeida e Oliveira. Advogado do apelante, Dr. Rodrigo Lustosa Victor, e advogados da assistente, Dr. Wesley Batista e Souza, Dr. Márcio Messias Cunha e doutora Cristiane Martins Pires Cunha. Na sessão do dia 20 de fevereiro, o julgamento ficou suspenso com vista conjunta para mim e para a revisora. E o desembargador Gustavo completa a turma e aguarda os votos. Esteve presente e fez sustentação oral o doutor Alexandre Kinderman. Bom, é isso. Muito bem. Eu tenho que reavivar a memória nesse aqui. Esse caso, por que tem assistente de acusação aqui? Não, porque realmente, corrupção passiva... Tem um bem jurídico protegido,
Enfim. É daqui de Goiânia. De Goiânia. Sua Excelência tem alguma proposição? Que se não tiver, eu vou reter com vista, que o meu voto é imenso, ó, o tamanho dele. Não. Está sem microfone. Eu vou reter, então, com vista. Até porque já está bem tarde, né? E alguns, e o voto é muito longo. É o 14. Número 15, Comarca de Goiânia, apelação criminal, auto 50.50.65.3.96, relatora, desembargadora Sandra, revisor, desembargador Sival, eu completo a turma. Apelante, Ministério Público do Estado de Goiás. Apelados, Paulo Henrique Alves Ferreira, Valdeir Simões de Lima e Valteir Alves da Silva Júnior. Advogadas, doutoras Alessandra Ferreira Borges e Rebeca Guimarães Garcês Borges. Na sessão anterior, o julgamento foi suspenso com vista à relatora e aguardarão o voto vista os demais juízes certos. Teve sustentação oral? Porque não ficou registrado aqui. Teve sustentação. Precisa consignar, né? A sustentação oral. Muito bem, desembargadora Sandra. Obrigada, presidente. Aqui é uma apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal aqui de Goiânia, que absolveu os apelados Valdeir Simões de Lima Silva, Paulo Henrique Alves Ferreira e Valteir Alves da Silva, das imputações previstas nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, 34 caput e 35, todos da Lei 11.343, com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Nas razões recursais, a representante ministerial pugna pela reforma da decisão e consequentemente, pleiteia aí a condenação dos apelados. Bom, não foram arguidas preliminares e, no mérito, após analisar aqui a prova que foi produzida, eu estou mantendo a sentença de absolvição que foi proferida. Aqui o seguinte, ao analisar as provas dos autos, verifica-se que não resultou comprovada a prática dos delitos em apreço. Esse caso aqui foi um caso de uma denúncia que numa tapeçaria seria ponto de um laboratório seria ponto de tráfico de drogas. E a polícia foi até lá. E lá eles estavam os 3 apelados, um deles era o dono dessa tapeçaria, o outro seria os 2 funcionários, e foram encontrados nesse local substâncias entorpecentes, deixa eu me ver aqui, eu fechei o nome aqui. É só um minutinho. Aqui, deixa eu ver aqui. Você leu? É porque é o seguinte, encontraram droga, mas nenhum dos 3 assumiu que a droga era sua. Teve uma porção grande, né, uns 10 quilos, né, de treticoína, um negócio assim. É um material que pode ser usado no refino aí da cocaína, mas assim ficou o dito pelo não dito, né? Não deu para realmente a gente condenar aqui com base nessa prova que foi produzida aqui nos autos. Eu até tentei, porque eu peguei esse processo de volta, mesmo após a sustentação. Não, tentei assim, analisando. Eu analisei a prova, eu quis analisar a prova mais detidamente, eu achei isso aqui assim, muito importante, mas após essa reanálise, realmente eu concordo com o juiz de 1º grau, não há como, é frágil, muito frágil a prova. Então, eu estou mantendo a sentença pela absolvição e as razões constam aqui no voto escrito. Eu também li.
Apelo conhecido e desprovido unânime. Número 16. Apelação criminal de Caldas Novas. Desembargador Sival Guerra Pires, é o relator. Sou o revisor e compõe a turma o desembargador Wilde. 5394327.11. São 4 apelantes. O Anderson Mike Cardoso Guimarães, Lucas Ivo dos Reis Almeida, Marcelo Gaudioso, João Vitor Edmar de Souza. Os advogados, doutores Reinivaldo Fernandes de Deus, doutor Marcos Vinícius de Carvalho Oliveira, doutor Elter Naves, doutor Vitor José da Silva. Julgamento suspenso com vista ao eminente relator. Não houve sustentação oral. E mantido o adiamento, aguardamos eu e o desembargador Wilde. Desembargador Sival. Uma das teses da defesa, decisão contrária à prova dos autos, eu estou entendendo que a pronúncia tem prova jurisdicionalizada e há uma deliberação por uma das versões aqui contemplada nos autos. Então, eu não estou acolhendo essa tese. Estou reduzindo a pena, ou as penas. Em relação ao Marcelo, estou reduzindo de 6 para 4 anos. Não, de 6 anos e 8 meses para 4 anos e 8 meses no fechado. Em relação a Lucas, 5 anos e 4 meses para 4 anos no aberto. João Vitor, 5 anos e 4 meses para 4 anos. Wanderson, de 7 anos e 4 meses para 5 anos no fechado. Estou entendendo aqui, na primeira fase, eu estou mantendo a culpabilidade e também as circunstâncias, mas estou afastando a conduta social, porque a negativação por conduta social, porque fundada em fatos pretéritos, o STJ diz que isso dos antecedentes, da reincidência. Também as consequências. Há uma expressão lá, inúmeros, a juíza fala lá que consequências negativas, porque são as consequências do crime são negativas, posto que resultou em inúmeras retaliações entre os algozes. Eu entendi que está muito genérico e não há uma concreta explicitação do que isso significa. Isso em relação a todos os acusados, em que foram utilizadas essas negativações. O voto foi explicitado, foi disponibilizado, melhor dizendo. Em relação, na segunda fase, em relação ao Marcelo, eu estou compensando a confissão com a reincidência. Em relação na segunda fase, quanto ao Lucas, eu estou aplicando a confissão. Também em relação a João Vitor, que além de ser menor, confessou. Em relação ao Wanderson, estou reconhecendo aqui a reincidência na segunda fase, fixando a pena em 15 anos, reduzindo 2/3 ao máximo. Se não tiver dúvidas, eu estou, portanto, apelos conhecidos e parcialmente providos em relação ao primeiro e segundo apelante. Provido o do terceiro e desprovido do quarto apelante. De ofício, reduzida a pena deste último. Muito bem, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Wilde. Senhor presidente, eu estou acompanhando, mas eu gostaria, assim, ter uma ressalva de entendimento que me chamou muita atenção e meu coração doeu. Porque na culpabilidade, a culpabilidade sempre está assim: um juiz de reprovabilidade da conduta, premeditação e dolo intenso.
Esse dolo intenso não cabe aí mais. Então, entendeu? A premeditação, a reprobabilidade, tudo bem, mas essa fundamentação que foi considerada como válida, o dolo intenso, não, faz parte Não, do tipo. eu estou considerando aqui, acho que no meu voto, eu estou considerando na perspectiva da premeditação. Pois é, mas não tem a anotação de que o dolo intenso não serve como fundamento. É só esse, Tá. esse Não, detalhe. posso consignar. Ué. Entendeu? É esse detalhe que eu, se pudesse ser consignado, que o dolo intenso não serve de fundamentação para a culpabilidade, aí eu estou plenamente de acordo. A única ressalva é essa. A outra ressalva que o voto, em relação a outra vetorial, ressalva é que o voto foi grande demais, 40 e tantas páginas. em relação vetorial, tem-se que a justificativa é idônea, razão pela qual deve ser mantida, exceto no que tange a menção à Intensidade do dolo. a intensidade do dolo. Será mudado. Intensidade do dolo. Unânime, então. Em relação a todos os acusados, ou condenados, ou sentenciados, melhor dizendo. Conseguiu anotar? Consegui, mas eu preciso, desembargador Sival, o senhor quer que eu coloque qual TPU? Porque teve provimento parcial, provimento e Maria. não provimento. Eu posso pôr qualquer uma das três, é o senhor que decide. Apelos Rasga conhecidos. os autos virtuais. É porque teve provimento São- parcial. são e não 4 provimento. apelos, né? Aí eu só posso usar uma TPU. Qual das três o senhor quer que eu coloque? Parcialmente provido, que é dos dois? Ou... Então, parcialmente, então. Se eu colocar provido ou desprovido em relação a algum, vai complicar. Então, tá. Não, depois no corpo do texto eu coloco, eu explico direitinho, mas Isso. só que a TPU eu só tenho como escolher uma. Eu voto médio Então, parcialmente. Já parcialmente providos, né? Sim, senhor. Eu vou colocar isso então, obrigada. Pela ação criminal de Hidrolândia, número 17, adiados, auto 5194919.53. Senhor presidente, Pois não? aqui é o seguinte. Desculpe. É porque no primeiro voto que eu Tinha elaborado. compartilhei, eu coloquei para expedir carta retificatória, mas eu estou... Guia, né? Porque 2 deles ficaram no aberto. Então, me parece que vai ter que... eles até respondem para outros processos. Eles não estão com execução, não é? Pois é. Você quer mais prudente expedir a Guia retificação? retificadora, Então, fica a retificadora, então. Aqui depois. Normalmente expede a provisória. Eles normalmente expedem a provisória, né? Não seria expedição de alvará, com a ressalva de que se tivesse preso, o alvará se limitasse a essa decisão? Eu até coloquei assim, ó, espécie alvará de soltura clausulado em favor de Lucas e João Vitor, para que... Cadê? Para que sejam colocados em liberdade, salvo se por outra razão devam permanecer presos. A prudência... Eles estão em execução? Nesse caso? Sim. Em relação a esse caso, acho que é certo, caso? né? Nesse caso... Os dois ficaram abertos. Eu acho que tem 2 aqui que não estão em execução penal. Não, aqui estão presos preventivamente. Todos. Não, então, em relação a esse caso, esses que estão no regime aberto, né, tem que expedir o alvará clausulado, então fica só assim. nesse caso. Então, Porque, na verdade, você está preocupado com a execução, mas nós temos que resolver esse caso agora. Exatamente. Então, Nessa altura já deve ter dado regressão. Esse voto está no sistema? Quanto tempo esse processo está em andamento? Quando comete o crime, já abre lá o
Pois é, mas Procedimento de até regressão. aí está salvo, né? Então, Eu aí tô- ele eu só vai- estou- Hoje a gente expede um Eu vou, vou conseguir dar a gente tem que analisar isso. Pode disponibilizar o voto ainda hoje. Ainda hoje. Ó, Já são 10h15. Não, então, De qualquer você forma, vai ficar até 2 horas da manhã aí? não, e tem que conferir o voto, né? Não dá para conferir. Por que menor? Não, a Não. maioridade penal Não, relativa. é relativo. Eles chamam de menoridade relativa, mas eles estão errados. Quem está certo sou eu. É maioridade penal relativa. Modesto. Mas se fosse menoridade, eles nem poderiam estar aqui. Ué. Aí eu fiquei até cor-de-rosa. Olha lá, eu cor-de-rosa. Pois é. Vamos lá. 18, apelação criminal de Catalão, número 0031853. Não, não foi esse, não? Ah, não, é 17. É meu. Eu estava anunciando. Foi bom. Muito bem. Apelação criminal de Hidrolândia, 5194919.53. Sou o relator, revisor desembargador Wilde. Apelante Marcos Vinícius Nascimento de Jesus. Completa a turma, desembargador Gustavo. Na sessão anterior, o julgamento ficou com vista ao desembargador Wilde. Após adotar o relatório da revisora anterior, desembargadora Sandra. E voto do relator, desembargador Linhares Camargo, que conheceu do apelo e não o proveu. E de ofício absolveu o apelante. Aguarda o voto visto ao desembargador Gustavo. Desembargador Wilde. Senhor presidente, nesse caso, o apelante foi denunciado por possível prática de lesão corporal no ambiente doméstico. Ele teria vivido maritalmente com a Carla, que é a vítima, né? E por ciúmes discutiram e que o apelante teria desferido um soco nela. Resultou uma sentença condenatória e, quando interposto o apelo foi no sentido de necessidade da revisão da pena aplicada, a valoração negativa da culpabilidade, e devendo a pena ser aplicada no mínimo. Vossa Excelência entendeu que, na verdade, não existiam provas suficientes para a condenação e pediu a absolvição e determinou a absolvição de ofício. Então, me bateu a dúvida, eu fui verificar e, quando a gente olha na audiência, instrução, julgamento, evento 48, arquivo 1, a gente observa que na verdade, há dúvidas verdadeiramente, como Vossa Excelência apontou, então eu não vou aprofundar, né? Já foi justificado, e então eu estou votando, acompanhando o relator. Desembargador Gustavo. Havendo convergência, acompanho. Donizete? Então as falas estão ficando marcantes aqui, né? Tudo bem, estamos caminhando logo para o fim. Vamos lá. Dá tempo, doutor Samuel, ter o acolhimento da sua família lá no... Desembargador Alexandre Bisotto, um dos maiores luminares do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, receba as nossas saudações. Como ele sempre diz, é meu grande referencial. Quem ouvir, por favor, retransmitir. O relator, a desembargadora Sandra, revisor desembargador Cival, completo a turma. Apelante Lucas Oliveira Lopes, resumo da sessão presencial do dia 13, suspenso com vista à relatora, que havia votado colhendo parecer ministerial, conhecendo o apelo e não o provendo. Após voto divergente, desembargador Cival, que desacolheu o parecer ministerial, conheceu do apelo e o concedeu, aqui deve ser o proveu, né?
reconhecendo de ofício a nulidade da decisão de pronúncia e a realização de novo júri da sentença condenatória. Desembargador Linhares aguarda. Na sessão do dia 20, após a renovação do voto da relatora, a desembargadora Sandra, que conheceu do apelo e o proveu parcialmente para anular o processo desde o requerimento de diligências previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal. Aguardará o voto vista do desembargador Sival, que tem a palavra. Eu tenho um voto aqui, eu quero que até que confirme. Eu tenho um voto aqui do desembargador Wilde, numa revisão criminal, em que, por se tratar de prova exclusivamente inquisitorial, reconheceu a nulidade da pronúncia e dos atos subsequentes, inclusive o júri. Confirma esse precedente? Sim, confirmo. O raciocínio é o seguinte: nós instauramos, a partir de 88, o processo contraditório. E, então, o que aconteceu, sinteticamente? O que aconteceu é que os elementos produzidos de informação na fase inquisitorial, eles servem para quê? Servem para que se forme a opinião do titular da ação penal e o convencimento da justa causa. É como se, após feito isso, é como se nós fechássemos o inquérito policial, porque agora nós vamos ter o contraditório. Então, terá que ter uma produção na prova no contraditório. O que é utilizado lá do inquérito policial, quando inicia o processo? Somente as provas técnicas irrepetíveis. Por quê? Porque elas são absorvidas pelo contraditório diferido. Então, as provas repetíveis, que são testemunhas, não podem servir de base para nada, elas só servem de base, certo? Para a formação da justa causa. E aí, então, quando a gente passa, que o processo é contraditório, tem que existir prova jurisdicionalizada, senão nós estaremos desprestigiando o processo contraditório, dando força ao elemento inquisitório ao invés do contraditório. Então, quando você pronuncia, mandando a júri, esse indício de autoria e materialidade da pronúncia são indícios de autoria e materialidade produzidos no processo acusatório. No processo acusatório, não são indícios de autoria e materialidade produzidos lá no inquérito. Lá no inquérito, ele é suficiente só para instauração, porque nós somos submetidos ao acusatório. Então, consequentemente, se não tem elementos de prova do contraditório, nós não podemos levar a julgamento e nós não podemos também permitir uma condenação. O sistema é acusatório. O sistema não é inquisitório. Então, portanto, é por isso que eu votei. Esse é o raciocínio do sintético, é isso. Eu estou me louvando desse entendimento, que foi objeto até de um voto que está aqui para mim utilizar numa eventual fundamentação do voto. Estou reconhecendo que, no caso concreto, não há prova jurisdicionalizada apontada na pronúncia. Somente uma testemunha foi ouvida em juízo, um policial, e por ouvir dizer de populares, que era ele. Então, eu estou reconhecendo a nulidade dessa pronúncia e estou votando para que seja absolvido quanto à condenação que se passou no tribunal do júri. Esse é meu voto, pedindo vênia ao voto da douta relatora. Desembargadora Sandra, fique à vontade. Eu entendi perfeitamente, mas, por exemplo, a decisão de pronúncia já foi objeto de recurso, foi confirmada por esse tribunal. Então, assim, eu mantenho aqui o meu entendimento, que eu dei parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade somente do julgamento perante o tribunal do júri, anulando os atos processuais a partir da intimação, para a intimação das partes, para o artigo
finalidade do artigo 422 do Código de Processo Penal. Eu entendo que, com o julgamento da apelação, essa questão com relação à pronúncia restou superada. Eu não voto, mas eu posso esclarecer. Pode. Na verdade, há inúmeras decisões já de revisão criminal, ou seja, já está inclusive transitado em julgado, e há inúmeros precedentes do STJ em recursos especiais também admitindo que nessas situações não há que se falar de preclusão da pronúncia, porque você está afrontando o sistema acusatório e desvalorizando o sistema acusatório. STF também já tem decisões nesse sentido. Então, é isso. Eu vou acompanhar o eminente desembargador Sival, pedindo vênia à ilustre relatora. Só ficou em mim uma perplexidade em relação ao desarte, que Sua Excelência propõe De ofício. a nulificação da decisão de pronúncia e a absolvição. Como Não, consequência, né? Não, eu penso que não, eu penso que Eu acho que não também. é só. Aí eu acho que é só anular a decisão de pronúncia e determinar. Ah, tá. Perfeito, Perfeito. Aliás, por falta de prova, né? A pronúncia, na verdade, né, baseou-se em quê? Baseou-se em indício de autoria e materialidade sem o contraditório. Agora, anulando-se a instrução, anulando-se a pronúncia, nós temos que ver se tem possibilidade de instrução. É somente, agora para mim tem que deixar para o juiz e o promotor se virar. Impronunciar, então. Despronunciar. Porque está pronunciado. Né? Eu penso que para a despronúncia não seria aqui no eito da apelação. Nós teríamos que conceder habeas corpus de ofício. Ele pede aqui a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento. É uma boa. Ah, tá. É uma boa. Porque aí possibilita amplamente uma nova instrução e não retira da competência do tribunal do júri e atende o pedido. Mas qual a fundamentação dessa nulificação da audiência? Mas aí, reformar-se em pés, aí vai poder fazer uma nova pronúncia? Não há que se falar em reformar-se em pés, não. É que está anulado. Torna-se sem efeito a decisão de pronúncia. A alegação aqui, presidente, ele entende que a ausência de intimação de uma testemunha ocular causou aí prejuízo à defesa e houve violação ao contraditório. Não, mas desde a audiência, aqui é desde a audiência. Eu estou antes. Não, é só julgamento. Não, você está depois. Antes da pronúncia. A pronúncia, mas... Deixa eu ver quanto que é a pronúncia aqui. São as horas que nós estamos aqui. Nossa. Fritando o cérebro. Tá. Rapaz, o problema é que nós não estamos aguentando pensar mais, mas você está depois. A pronúncia depois da instrução de julgamento. Entendeu? Olha, só que tem um detalhe. Essa testemunha, esse Anderson Vieira Carlota, que ele disse que houve ausência da intimação. Deixa eu lembrar aqui. Não, houve mesmo. Não intimaram, não expediram mandado para intimar essa testemunha e acabou que tanto a defesa quanto a acusação dispensaram essa oitiva. Quando eles dispensam, não é causa de nulidade, mas você renovar a instrução com sinceridade. Estou na dúvida agora com relação ao alcance da decisão aqui. Fica com ele de novo, porque nós estamos numa condição precária de raciocínio. Raciocínio. Qual o alcance Estou morrendo de dor de cabeça. Da decisão, do acordo? Mantido adiamento com vista ao Já convido a Sandra para ajudar a pensar isso aqui. Sival. Bom, o penúltimo agora, número 20, apelação criminal de Jussara. Processo 5145.315.16,
Relator, desembargador Gustavo. Revisora, desembargadora Sandra. Compõe a turma o desembargador Sival. Apelante, Adairson Alves da Costa. Advogado, doutor Adriano Calheiros da Silva. Resumo da sessão presencial do dia 13 de fevereiro. Julgamento suspenso, após sustentação oral do advogado, com vista ao relator. Aguardarão o voto visto os demais. Resumo da sessão do dia 20 de fevereiro. Suspenso com vista ao desembargador Sival, após voto do relator, desembargador Gustavo, que desacolheu o parecer ministerial, conheceu do apelo e o proveu em parte. Desembargadora Sandra aguardará o voto vista. Desembargador Sival. Eu tinha dúvida quanto à dosimetria da pena, mas estou acompanhando o voto do relator. É o 20. 19. Eu pulei o 19. Ué, é o 20? Peraí. Mas é o 19 ou é o 20? Ai, Não, o 19 foi o... É de Jussara esse. Esse é o de Jussara. Eu pulei o 19, a gente volta nele na sequência. 19 É o 20, é o 20. Tá bom. Desembargador Sival, então, adere ao voto do eminente relator. Desembargadora Sandra. Acompanho. Então, unânime. Nos termos do voto do relator. Está anotado? Não. Não? Desembargador Gustavo, qual é a parte dispositiva do voto? Ah, ele... Ah, tá. é o de receptação. É o 19. Acredito que é o 19. Que seja o 19. Não, 19 é o que você pediu vista, que você falou, estava falando sobre a pronúncia. Eu anunciei o 20. Tem aí o 20? Ele anunciou o 20. O 20 é o de Jussara. É o de Jussara. Da intimação da testemunha no júri. Que está com vista para Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência. Ah, então esse aqui é esse aqui. Ah, meu Deus. Estou falando que nós não estamos Não raciocinando examinei mais esse nada. Vamos manter o adiamento? Vai. O 20 continua adiando? É. Então o 20 continua adiando. Aí, Que é o de Jussara. Isso. Então, aí a gente Agora eu volto no 19. Ok. 19, Apelação Criminal de Goiânia, número 544123.2.51. Relator, desembargador Gustavo. Revisora, desembargadora Sandra. Sandra integra a turma do desembargador Sival. Primeiro apelante, Judeci Ferreira Lima. Segundo, Luiz Luciano Paim Machado Silva. E terceiro, Hugo Siqueira Silva. Advogados de Judeci, é o doutor Daniel Kenji Sano. De Luiz Luciano, doutor Murilo Henrique Alves da Silva. E de Hugo, doutor Flávio Lívio Rezende dos Santos e doutora Daniele Cristina Barbosa. No dia 13, o julgamento ficou suspenso, com vista ao desembargador Sival, após o voto do relator, que acolheu em parte o parecer do Ministério Público, conheceu dos apelos e os proveu parcialmente para reduzir a pena de Hugo Siqueira Silva, Judeci Ferreira Lima e de ofício de Luiz Luciano Paim, acompanhado pelo voto da desembargadora Sandra. Estiveram presentes, fizeram sustentações orais, doutores Murilo Henrique e Flávio Lívio. Resumo da sessão precedente, mantido o adiamento. Desembargador Sival. Como eu disse, pedi vista em função de dúvidas quanto à dosimetria, mas estou acompanhando o relator. Então, a unanimidade de votos, acolhido em parte o parecer ministerial, apelos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas de Hugo e Judeci e de ofício a pena de Luiz Luciano. Pronto? Ok, tudo certo. Muito bem. E o último, autos número 21, do adiados, apelação criminal de Goiânia, processo número 576019.44, desembargador Sival é relator, faço a revisão, acompanha a turma do desembargador Wilde. Apelante Fernando Martins Santana. Esse aqui não estou em condições de votar. Não? Então Qual? fica adiado. Qual? Número 21. 21. Rapaz, você faz eu ficar aqui até essa hora.
Deu uma Estava aula esperando aqui, ué. só esse, né? Bom, vamos lá. Encerradas as atividades da data de hoje, eu quero cumprimentar a todas e todos, né? Dizer que foi uma sessão muito proveitosa, uns debates bem preciosos, né? Que acrescentam em conhecimento para todos nós. Quero saudar e cumprimentar o Dr. Samuel pelo seu natalício. Sua Excelência seja muito abençoado na sua carreira, seja muito feliz ao lado de sua família, dos seus filhos. Obrigado, presidente. Amém. E não vou me alongar, porque eu sei que Sua Excelência está aí angustiado para reunir-se com eles, né? Agradecer a todas e todos e declarar encerrada a sessão. Muito boa noite a todos.